Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora, você passa a acompanhar o programa Ponto de Vista. Neste programa, vamos falar sobre obesidade. Quem não quer perder uns quilinhos? Porém, muitas pessoas imaginam que esse assunto esteja ligado somente à estética, mas não, é principalmente ligado à saúde. São muitas as variáveis para justificar o ganho de peso. Vida sedentária, o dia a dia, o estresse e até mesmo a falta de conhecimento, tempo para uma alimentação correta. Mas o grande desafio é perder peso. Esta questão pode estar ligada diretamente à área em que atua a psicologia. Foi primeiramente porque eu estava assim que eu não conseguia subir uma escada. Estou com problema no joelho. Eu tenho um netinho de 2 anos e 7 meses e ele quer brincar e eu não aguento. Ele quer que eu sente no chão, não dá. Eu não aguento, meu joelho não... Se eu levanto, para mim, sentar no chão para me levantar é uma briga. Eu trabalho em casa, mas eu faço marmita também. Então eu acho que talvez esse negócio de... Você acabava comendo a mais, experimentando e... sabe? Então você acaba comendo a mais do que você deve comer. Eu comia muito errado. Aí eu comecei a participar do PEC, que é para as gordinhas, no Bolsão 9. Mas lá também eu me sentia assim meia travada. Tinha certos grupos, né? Então eu não conseguia me encaixar em nenhum. E vamos caminhar. E eu começava a caminhar, meu joelho começava a doer, então a mulher já queria caminhar mais rápido e eu acabava não indo. O que mexeu comigo foi a Aline. Ela fez um desafio aí de 15 dias e começou, vamos comer isso, vamos comer isso. Ela mudou minha alimentação. E ela me ajudou, muito, muito. Ela fez eu ver coisas que eu não via. Até via para os outros, fazia para os outros, comidinha para emagrecer para os outros. Mas eu não comia. Foi difícil. Mas eu falo para a Lina que ela é uma pessoa que ela sabe tocar na pessoa. Sabe? Não tem aquele negócio de ser uma psicóloga. Acho que ela é uma amiga. Mas eu ainda estou 50%, de vez em quando eu ainda tenho umas recaídas. Apesar que eu mudei muito, que eu comia, quando eu comprava uma pizza, meu marido comia 2 pedaços, eu comia tudo. Então agora não. Esse dia meu filho comprou pizza, quer mãe? Não, eu não comi. Então eu me senti bem, eu não fiquei com aquela, poxa, eu podia comer, né? Ele deixou na geladeira, que eu fazia isso, de noite na geladeira só tava geladeira. É devagarzinho, mas eu acho que eu mudei 50%. Eu tô me sentindo bem. Se você comprar uma calça 52, aí, puxa, pus a calça, caramba, eu tô gorda pra caramba, né? Aí esse dia eu fui comprar, foi no dia das mães, mas vou te dar, vamos comprar uma calça? Aí eu falei, vai ser 52, a moça falou, não tem 52, tem uma 46. Eu falei, 46 vai servir aonde? Aí minha mãe, vai lá experimentar, entrou, apertada, né? Mas aí depois, tá aí, 46. Eu só tenho que mudar de dentro pra fora. E querer, eu vou mudar. E não é por ninguém, não, é por ela mesma, para você se sentir bem, você olhar no espelho e falar, nossa, eu estou bem, eu posso subir escada, eu posso correr, eu posso brincar com meu neto, eu posso fazer um monte de coisa e o principal, eu sou feliz. Eu concorro comigo mesmo, né? Eu acho que tu não pode perder para si mesmo, né? E não fico buscando muita concorrência com os outros, eu acho que para tu vencer em qualquer coisa tem que vencer primeiro dentro de você, né? Aí tu consegue. Eu já vinha, né, num processo assim, de emagrecimento por mim mesmo, né? Deu um start, eu vi que eu estava trabalhando, estudando e totalmente sedentário. Aí desde a gente quer culpar o casamento, mas acho que é errado, né? Somos nós mesmos. E o que acontece? Eu fiquei 10 anos sedentário, sem atividade física nenhuma, não caminhava, não corria, fazia nada. E foi entrando em colapso, né? Só que eu tive problemas clínicos, né? O que acontece? Eu vivia tomando pantoprazol, tomava 3 vezes por dia. Gastrite, vários problemas gastrointestinais, ansiedade, né? E tudo isso aí acarretando, vira um efeito dominó, né? Então, ansiedade, eu estudando à noite, aí continua a estudar na madrugada e tu começa a comer doce, salgado, o que tiver, o cara, tu come sem estar com fome, né? E tu vê, a gente começa a observar, você vai na boemia aí, tu vê o cardápio, as porções são só frituras, né? Então é fatal. Começou a dar medo, né? Tu vê problemas gastrointestinais, vários problemas, não conseguia correr mais e tal, e as crianças, meus filhos, eu tenho 2 filhos gêmeos, tiram sarro, né? Tu não consegue jogar bola, não consegue correr, então aí chegou uma hora que deu um start, eu resolvi mudar, né? Mas o fator psicológico, a ansiedade, é um grande fator que você se auto-sabota. Às vezes você quer muito uma coisa, tá buscando, e você desvia do caminho
às vezes que consciente, mas ela fala muito de você sair da zona do conforto. Toda mudança é dolorosa, né? Então, saber trabalhar, isso que é difícil. Porque o homem chega num ponto, tô casado, tu entra num acomodamento. Mas eu percebi que só de vir fazendo a dieta, né, que eu vim emagrecendo, aí com a ajuda da Aline, né, nesse programa, e que eu comecei a fazer atividade física, né? Parece que um jiu-jitsu até com o projeto do Luiz Nunes. Eu acho que a parte estética, conforme tu vai buscando uma qualidade de vida melhor, a parte física tua, muscular e tal, vai melhorando e é uma consequência, né, da boa atividade física, boa saúde, né? Olha, eu cheguei a pesar 104 quilos, né? Hoje eu tô com 87, não é o ideal. Eu tinha um ápice aí de chegar a 75, mas eu vi que eu ia ficar... Se eu ficar muito focado no peso, eu vou ficar muito magro, né? Não tem como. E eu acho que eu cheguei num ponto assim que eu quero ficar bem, né? Perder a gordura abdominal, e eu tiver com o corpo legal e a saúde bem, eu acho que é o que importa. Bom, e para falar um pouco mais sobre esse tema, estamos ao lado da doutora Aline e também da nutricionista Verônica, que vão estar falando sobre essa questão de emagrecimento. Sejam bem-vindos à TV Câmara, é um prazer tê-los aqui conosco. Obrigada. Emagrecer não é uma questão só de estética, Não. é uma questão de saúde também. Sim. Só que muitas pessoas buscam emagrecer, mas não conseguem alcançar o objetivo. Isso tem a ver também com a questão psicológica? Sim, sim. Como é que funciona a mente humana nessa questão do emagrecimento? Então, na verdade, quando a gente fala num processo de emagrecimento, a gente está falando de uma motivação e de fases motivacionais para ir em busca desse objetivo. Então, assim, nem sempre a pessoa está nesse momento, né? Então, assim, existe toda uma preparação psicológica para chegar a essa atitude, a ação. No caso, para que eu consiga perder peso, eu preciso estar motivado. Sim. Sim. A gente Mas fala ganhar peso é uma questão também de descontrole emocional, tem a ver ou somente com essa questão alimentar? Não, a gente está falando também de uma questão psicológica e de um descontrole. Né? Alguma coisa desencadeou isso? Sim. Questões genéticas também, né? A gente aí envolve várias situações. Por isso de uma avaliação antes de iniciar todo um processo de emagrecimento, porque a gente também tem essa questão clínica, né? Quando a gente fala de um aumento de peso, né, a gente também está falando de questões hormonais, né? Por exemplo, um hipotireoidismo. A gente fala de questões clínicas que pode também estar atrapalhando. Se não, aí a gente parte para essa questão psicológica, né? Então... No caso, nós temos então a mente e o estômago ali relacionados. É uma mente coisa... e corpo. Mente e corpo. Mente e corpo. Aquela fome louca de comer, Mente de abrir a geladeira. Justamente. Isso tem a ver também Sim. com ansiedade Sim. e uma questão também de nutricionista. Sim. O hábito de se alimentar bem. Primeiro vamos falar de uma boa alimentação. O que o indivíduo deve comer de calorias por dia? Bom, quanto a calorias, essa é uma questão muito individual. Uma pessoa pode consumir cerca de 2.000 calorias e outra pessoa 1.200 calorias e ela vai se sentir bem. Um acumula peso, o outro não acumula. É o metabolismo, é isso? Isso, tem a questão do metabolismo, tem a questão hormonal, a estrutura corporal, como que ela se sente, como os alimentos que fazem bem para a saúde, consumir vegetais, legumes, frutas. Uma alimentação saudável. Uma alimentação que saudável. É difícil de se manter uma alimentação saudável, né? Não é uma coisa simples. Olha, eu vou comer ricota todo dia de manhã, vou comer uma bolachinha. Isso começa aí uma semana ou mais. Depois a pessoa sente a necessidade de comer algo mais. Sim. Essa necessidade é uma necessidade do organismo ou psicológica? Sim. Na verdade, a gente está falando de mudança de hábitos e mudanças de comportamento, né? E aí, mais uma vez, a gente está falando da psicologia, né? Então, quando se fala em inserir novos hábitos, introduzir novos alimentos, né, Verônica? Sim. A gente está falando de um processo de hábitos, de uma mudança de hábitos, porque a questão não é o fazer dieta, né? Não é você diminuir o alimento, não, é você comer com controle. Né? A ideia, quando a gente fala de um processo de emagrecimento, não é você retirar o alimento daquela pessoa para não gerar um sofrimento, né? Porque quando a gente fala em emagrecer, as pessoas pensam, caramba, eu vou sofrer,
né? Vou deixar de Eu comer vou um deixar monte de coisa. comer um monte de coisa, que quando, na verdade, não é essa a ideia. Porque a gente está falando de mudança de hábito, não de um sofrimento. Né? Então, introduzir novos... E é um aprendizado, Sim. né? Assim quando criança, que os pais vão introduzindo aos poucos um alimento depois que ela sai da amamentação, não é? Para que ela se acostume, para que ela goste de um determinado sabor, não é isso, Verônica? E aí a gente acaba perdendo, por muitas vezes, esses costumes de comer fruta, de comer o alimento mais saudável. Isso se perde, porque a cultura hoje, a gente fala de muito alimento industrializado. Tem alguma coisa a ver também com esse marketing na televisão? Que o tempo todo está tentando vender aquele sanduíche maravilhoso, aquela marca de alimento. Tem a ver isso, com esse consumismo também. A gente hoje se alimenta muito mal, né? Porque o mercado oferece isso, até porque a praticidade, né? A gente vive uma vida muito corrida, com pouco tempo, por isso o quanto é importante quando a gente fala no processo de emagrecimento, numa mudança de hábito, é a organização. Então, é você não partir para o mais fácil, né? O que está à vista. Então, e é o que a gente tem hoje, né? Mas essa questão de muitas vezes as pessoas falam, poxa, eu estou com vontade de comer um doce, eu preciso comer um doce. É uma necessidade física ou é psicológica? Então, aí você já falou a palavra mágica, vontade. A gente não está falando de fome. É diferente. É diferente. É diferente. Tem muita vontade de comer determinado alimento. Se de repente você se distrair, fazer outra coisa, ler um livro, vai conversar com os amigos, aquela vontade vai passar. Então, agora se você está com fome, é completamente diferente. E hoje em dia, não é nem bom a gente falar dieta, porque dieta remete a uma coisa muito restritiva. São as dietas da moda, dietas de celebridades, dieta da sopa, enfim. Então, são dietas que normalmente não funcionam. São dietas milagrosas. Funcionam a curto prazo. Curto prazo. É o impacto no momento, Exatamente. né? É a mesma coisa você deixar de comer e se Então, alimentar, você vai perder Porque, peso. na verdade, você vai perder peso. Né? Você A vai partir do deixar momento de- de você parar de ingerir aqueles alimentos calóricos que eram de costume, se você retirar isso, você vai emagrecer. Então, você pode fazer a dieta da lua que você vai emagrecer. A questão é por quanto tempo você vai manter esse comportamento. Bom, Não nós é? vamos para um rápido intervalo e depois a gente vai falar dessa questão de você abrir a geladeira umas 10 vezes por dia aí, brincando, sabendo o que tem lá dentro. Já já a gente volta. Estamos de volta no segundo bloco do Ponto de Vista, falando sobre obesidade. Na saída do primeiro bloco, falei sobre a geladeira, né? Aquela fiel companheira de muitos dias e noites. Em relação a abrir a geladeira, muitas vezes sabendo o que tem lá dentro e mesmo assim fica procurando alguma coisa. Meninas, essa questão da geladeira, a gente brinca um pouco, mas isso é sério. Sim, e a gente não está falando de abrir a geladeira só à noite, não. Né? Tem gente que faz isso o dia inteiro, mesmo não estando com fome, que é aquilo que passa a lá gente e abre. falou. Eu vou ver o que tem ali dentro, né? Sabendo o que tem ali dentro, não foi nem fazer compra, tá tudo ali. Opa, às vezes não tem, mas você está procurando, né? Então a gente está falando de uma ansiedade. Essa procura é o que, na verdade? Quando o sujeito abre, o indivíduo abre a geladeira e fica olhando de Ele cima está a baixo. em busca de um alimento para saciar, aí eis a questão, é uma fome ou é um desejo? Ah, são diferentes, né? Mas se a gente está falando de um comportamento repetitivo, aí a gente consegue observar um pouquinho da ansiedade. Quando o meu corpo necessita de nutrientes, é uma fome diferenciada. Diferente. A gente está falando de duas fomes. A gente tem a fome emocional, né? Que aí a gente tem a ansiedade, a gente tem o estresse, a gente tem, de repente, uma depressão, enfim, a gente está falando de sintomas, de situações emocionais. Sim. E quando a gente fala de fome, a gente está falando de fome orgânica, fisiológica, né? Que é a então, necessidade. que é a necessidade do nosso corpo. Então, por exemplo, você toma café às 8 da manhã, chega às 11 horas, como é que está o seu corpo? Opa, quero comer alguma coisa. De repente já preciso. começa a dar um mal-estar, o estômago começa a roncar, né? Então é importante a gente conseguir identificar isso. Quais os sintomas que o seu corpo te mostra, né? Para que eu consiga identificar o que eu estou sentindo. É fome? Opa, então está na hora de eu me alimentar.
ou é uma vontade? Então, por exemplo, eu tomei café da manhã às 8, que eu falei, dá 8h30... Eu queria comer. Queria comer alguma beliscar, um pão de queijo, tô com vontade de tomar um café com leite novamente. Aí eu fico nessa ansiedade. Né? Então, que é provocada por algum fator externo. Por algum fator externo, justamente. E aí, quando a gente fala de ansiedade, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque isso pode gerar justamente esse aumento de peso. E né? acaba porque é o comer além da conta, é a falta de controle. Né? No caso, às vezes, a alimentação, o natural são o quê? 4 refeições por dia, 2 refeições por dia, 1 refeição por dia, nenhuma refeição por dia. Qual é o natural? O natural é comer quando você sente que precisa realmente se alimentar, quando você está com fome. De repente você come às 8 horas da manhã e você só vai sentir fome perto da hora do almoço. E depois você só vai sentir fome perto do horário de um lanche da tarde, por exemplo. Então isso é muito relativo, de acordo com a rotina da pessoa, de acordo com o que ela quer comer, o que ela sente vontade, a fome. De repente ela, na hora do almoço, acaba comendo um pouquinho mais e não sente vontade de comer durante o resto do dia. E aí só vai jantar, então é muito relativo de acordo com o dia dela, né? E dependendo também da atividade, né? Se for uma pessoa que tem uma atividade física, né, que trabalha isso, acaba... O gasto calórico, você fala, sim. Muito maior, é lógico, sim. que ele vai almoçar muito sim, bem sim. e vai jantar também muito bem. Sim. Porque ele acaba queimando isso no decorrer. Hoje a gente já não fala mais... para a gente perceber como as coisas mudam, né? Os estudos vão fazendo, né, os profissionais aí se aprimorarem nessas informações. Eu estava lendo algumas matérias, antes a gente tinha essa coisa, eu preciso me alimentar de 3 em 3 horas, né? E quando na verdade não é. Hoje já não se fala mais nesse se alimentar de 3 em 3 horas, não tem que ser regra. Né? Mas a gente parte desse princípio da gente sentir o nosso corpo. Então, a Verônica falou, se eu vou almoçar meio-dia, às vezes eu como um pouquinho mais, eu não vou sentir fome 3 horas da tarde. Por que eu vou comer 3 horas da tarde? Porque eu preciso me alimentar de 3 em 3 horas? Não. Né? Então eu preciso comer quando o meu corpo sentir fome. Isso pode ser que seja às 4. Entendeu? De acordo com a necessidade de acordo de cada com a necessidade. E aí é onde a né? gente fala, só que não pode, quando você responde a essa sensação, é importante você se alimentar. Porque aí a gente volta a essa história da gente não poder ficar muito tempo sem comer, porque aí quando você come, você vai comer além da conta. Você vai comer além da conta. Porque as atividades hoje, no mundo moderno, muitas pessoas ficam atrás de uma mesa, não tem aquela atividade física e tem um certo sedentarismo Sim. em algumas profissões. Sim. Né? Já uma pessoa que trabalha na construção civil gasta muito mais energia. Né? Como é que nós podemos identificar isso psicologicamente e na área nutricional? Como é que eu posso identificar qual é o meu modal de alimentação? Qual é a minha forma correta de alimentação? A forma correta de se alimentar, a gente prega muito, é o comer comida de verdade. E isso vai muito de acordo com cada pessoa, tudo individualizado. Então a gente tem que trabalhar de forma individual, verificar qual é a necessidade daquela pessoa, de acordo com a atividade, a rotina. E para um processo de emagrecimento, é muito importante que a pessoa sinta que ela realmente está naquele momento de emagrecer, mudar a chavinha e falar, acho que nesse momento eu preciso iniciar uma mudança no estilo de vida, porque não é fazer a dieta por um mês, por exemplo, e parou, chega, né? Na verdade, é uma reeducação alimentar. Você vai trabalhar com a sua mente e isso um trabalho em parceria da nutricionista com o psicólogo é muito importante, porque trabalha com o comportamento alimentar, ansiedade, como ela falou, tem muitos fatores envolvidos. Verônica, quando você fala em comida de verdade, você está falando em arroz, feijão, batata, aquela maionese, a saladinha mais de lado ali e um belo copo de refrigerante. Essa é a comida de verdade? Não!
Comida de verdade são as comidas que a gente encontra na feira, por exemplo. Legumes, verduras, vegetais, frutas. Nada que venha dentro do saquinho hermeticamente fechado, né? Esse negócio de abrir os pacotes é uma coisa muito industrializada. Se você olhar no rótulo, normalmente tem ingredientes que você nem sabe o que significa. Aromatizante, Conservantes. conservante, tudo antes. Tudo que você enxerga ali, olha ali, não sabe nem o que está falando, né? Não é um pecado comer isso de vez em quando você tem uma necessidade de horário e tudo mais. Melhor do que não ficar sem comer nada, mas não deve ser um hábito. Não, e é importante que a pessoa tenha o hábito de ler o rótulo para enxergar exatamente o que ela está comendo, né? Está colocando para dentro do seu Exatamente. corpo, né? Ingerindo. Falei aqui daquela comidinha de verdade, que é a comidinha da mamãe e da vovó. Sim. É um lado emocional? Sim. E é por isso que quando a gente fala aliás, quando a gente não fala em dieta e quando a gente fala em aprender a se alimentar, eu não posso, por exemplo, chegar para você e falar assim, olha, domingo você não vai lá para casa da sua avó para comer a comidinha dela, né? Porque o que significa para você o estar na casa da sua avó comendo a comidinha dela, né? Já pensou? Isso remete à infância, não é isso? Isso traz uma emoção. Que te traz conforto. Conforto, justamente. Pensa o sofrimento que isso não vai ser para no você. domingo a esposa vira pro marido e falou, hoje você não vai comer a comidinha da sua mãe. Além do emocional, vai ter um problema enorme com a sogra depois. Opa, Liga você lá e diz que eu não vou. Com certeza, com certeza. Liga você e avisa Sim. que eu não vou. E essa é o que a gente trabalha, né? Não é o você deixar de ir, né? Você vai comer, só que é o controle, né? Eu não preciso comer para ficar empanturrada. E se você passou do limite, tem o resto do dia para você controlar. Sim, na verdade não é o passar do limite, na verdade essa ideia a gente tem que eliminar. Né? Porque mais uma vez eu falo de se perceber o corpo. Quando a gente percebe quando está com fome, a gente também precisa perceber quando a gente está satisfeito. Porque geralmente a na saciedade. casa da mamãe, da vovó, você fica à mesa ali depois do almoço, ainda fica beliscando. Fica beliscando. Pensa o beliscar diariamente. Diariamente. Pensa o comer um pouquinho além da conta diariamente, quanto que isso não vai te dar de peso no final do mês. E muitas pessoas têm a ideia de fazer dieta, mas não se sentir emagrecendo. Como é isso? Isso é ansiedade. Ansiedade. Sim. A resposta que a gente tem do nosso corpo quando a gente inicia um processo de emagrecimento, uma mudança de hábito, ela não vem de eu parei de comer hoje, amanhã eu vou me sentir confortável, minha roupa já vai estar larga. Não, isso é ao longo do tempo, né? Eu falo por experiência própria, você pode de repente até me corrigir, né, Verônica, se eu estiver errada, mas eu sinto que eu preciso de 15 dias. Você sente? Quando inicia um processo de emagrecimento, a partir do 15º dia que eu começo a me sentir confortável, a perceber as diferenças. Por isso que quando a gente fala em ansiedade, a gente também fala da ansiedade de ver os resultados. Ansioso para ver os resultados. E aí, quando o teu corpo demora, porque depende de cada metabolismo, a gente desiste. A pessoa tende a desistir, porque eu não vi uma resposta. Tanto sacrifício, aí a gente volta, né? Tanto sacrifício, deixei de comer tanta coisa gostosa e cadê o resultado? Calma, né? Ele vai aparecer. De acordo com cada metabolismo. Aí uma coisa que eu faço para você pensar e para as pessoas pensarem. Quanto tempo você levou para chegar no peso que você está? Quantos anos comendo errado? Geralmente as pessoas não respondem essa pergunta porque o subconsciente sabe o quanto tempo ficaram comendo. E aí, como que eu vou emagrecer da noite pro dia? Como que em 1 mês, 2, eu vou ter a resposta daquilo que eu quero? Como é que a pessoa pode identificar essa fome de ansiedade, essa falsa fome? Como é que ele pode começar? Opa, peraí, eu assisti lá no programa, tal coisa está acontecendo. Como é que ele pode identificar? Ou é difícil? É difícil a pessoa se perceber. O psicólogo ele trabalha muito essa questão da autopercepção e não é só na alimentação, é num todo. A gente precisa conhecer as nossas emoções, a gente precisa conhecer o nosso corpo e a ansiedade também, né? Então, o que está te deixando ansioso? Né? O que está gerando na sua vida um estresse.
a ponto de você descontar isso no alimento, né? Então é importante você ter uma percepção daquilo que você está vivendo. Então, por exemplo, eu estou sofrendo uma pressão no meu trabalho, isso está me gerando um desconforto, isso está me deixando triste, né? Um relacionamento com o marido, por exemplo, com a esposa, né? Como é que está essa relação familiar? De que forma isso está afetando? De que forma isso está me afetando? Então, é importante a gente conhecer essas emoções, a gente entender o que está acontecendo na nossa volta, para a gente conseguir se perceber, caramba, eu estou descontando isso na comida. Essa ansiedade ela pode ter várias formas de escape. Existem outras formas de escape. A pessoa pode buscar outros caminhos para acabar liberando essa ansiedade. Mas o que mais impacta é quando se trata da fome, da alimentação. Fazer regime, quando se é solteiro ou quando se vive em família, o que é mais fácil? Então, o que é mais difícil? Olha, é muito importante que tenha um apoio familiar dentro dessa questão de mudança de hábitos. Porque no processo de emagrecimento não pode ocorrer não é só mudança na parte alimentar, tem que iniciar de dentro para fora. Então é a escolha dos alimentos, procurar de repente ajuda psicológica, porque ela vai tratar dessa parte da ansiedade, estresse, depressão. São os fatores que te levam a ter um hábito não saudável. E aí você começa a pensar, a mudar a chavinha, como eu falei, a pensar como que eu posso mudar isso. Essa questão de se alimentar de forma errônea, tem que começar a comer com prazer, sentir o alimento, saborear. Comer devagar, de repente colocar uma música para você se alimentar melhor, desligar a TV, deixar o celular de lado. Uma alimentação com a família, sentar à mesa, é muito importante e ajuda muito no processo de emagrecimento. Caso, uma pessoa, vamos colocar uma família com 4 pessoas, onde um indivíduo está de regime. Aí ele vai comer aquele alface, aquele pedacinho de tomate, então aquela berinjela, aquele arroz integral, enquanto o outro chega com uma feijoada do lado. Aí o outro pega e fala, hoje eu quero comer um belo de um filé à parmegiana. Quer dizer, isso contribui para... Sim, trabalhar para as recaídas? Sim. Quando a gente fala isso acaba acentuando a ansiedade. De uma mudança de hábito, é isso que a Verônica falou, a família tem que fazer parte, né? Porque senão a gente pega e relaciona a família como um próprio sabotador para a sua dieta. Aí a gente começa a falar dos sabotadores, né? A pessoa se auto-sabota, mas eu também tenho participantes de sabotadores na minha vida. Então o sabotador ele pode ser o meu esposo, ele pode ser o meu filho, ele pode ser um amigo, um colega de trabalho, né? Então são pessoas que estão ali dentro da minha convivência que não está me ajudando. Que acabam sempre oferecendo aquele hábito. Claro que a gente também né? Sim, a gente também não pode forçar com que uma família inteira queira passar por um processo de emagrecimento, né? É claro que seria o ideal, né? Seria bacana se todo mundo contribuísse para existir esse equilíbrio aí dentro da família. Seria saudável para todo mundo. Sim. Não é? Porque a gente está falando de hábitos saudáveis. Mas, se o outro não quer essa mudança, e é um desejo meu, então eu tenho que fazer por mim. Vai ser um sempre esforço. Será algo meu. Algo meu. Porque um desejo meu não é um desejo seu, justamente. Bom, você está acompanhando esse bate-papo aqui no Ponto de Vista, falando sobre obesidade. Nós vamos a um rápido intervalo e logo depois voltamos para falar do trabalho realizado entre a parceria da nutricionista e da psicóloga visando o emagrecimento. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do programa Ponto de Vista. Estamos falando sobre perder peso, obesidade, qualidade de vida e a união entre psicólogo e nutricionista para alcançar esse objetivo. Essa união, me fala dessa união e dos casos, né, que nós temos já de positivos, que tiveram sinais
de que realmente as pessoas acabaram refazendo os seus hábitos e tendo uma vida saudável. Sim, sim. Quando a gente fala num processo de emagrecimento, quando a gente fala numa mudança de hábito, a gente, na verdade, tem mais um profissional que faz parte desse quadro, né? Desse grupo. Então, a importância do nutricionista, a gente está falando de um educador físico e o psicólogo. Né? Hoje a gente tem essa questão da psicologia dentro de um processo de emagrecimento. Até então não se ouvia falar, né, Verônica? Exatamente. Só se falava de você reduzir gasto calórico e de você fazer uma atividade física. E você iria emagrecer. Né? Mas quantas respostas a gente tem de pessoas que vão até o consultório de um nutricionista, sai de lá com um papel, com uma prescrição de uma dieta e não volta mais. E desiste. Quantas pessoas vão até a academia, pagam a mensalidade e não retornam, né? Acabam não dando continuidade. Acabam não dando continuidade, né? E aí é onde a gente fala da importância do trabalho psicológico, diante de tudo isso que a gente conversou, de todas essas emoções, não é? Então, por isso que o psicólogo hoje está sobressaindo essa união, essa parceria, quando a gente fala... Essa força-tarefa. Essa força-tarefa, né? Então, justamente. É um instrutor, né? Sim. Para atividade física, Sim. o psicólogo E o nutricionista. Um vai cuidar da forma correta de se exercitar, Corpo, o outro mente e e alimentação. alimentação. No processo de emagrecimento, é muito importante que você tenha o acompanhamento psicológico, porque muito mais do que escolher os alimentos apropriados, é trabalhar com a mente, enxergar o seu corpo, como que você está se sentindo. É esse o momento que você precisa fazer a mudança nos hábitos alimentares, escolher um novo estilo de vida. Então é muito importante que tenha o acompanhamento nutricional e psicológico e do educador físico para dar aquela força, aquela motivação, para ter aquele apoio para que o processo de emagrecimento seja um estilo de vida e não somente um mês e chega, não vou mais fazer dieta, por exemplo. Você falou em apoio, logicamente é uma questão individual, né? Essa reeducação alimentar, essa vida saudável. Mas há possibilidade de pessoas se unirem em torno de um objetivo? Sim. Isso é possível? Sim, sim. E nessa questão Sim. de buscar a vida saudável? Sim. Quando a gente fala num trabalho em grupo, é muito mais motivador. Né? A gente está falando de motivação, de um encontro de pessoas com o mesmo foco, com o mesmo objetivo. Né? E isso não é só por um processo de emagrecimento, não. A gente está falando de um tratamento para dependente químico, a gente está falando de um encontro na academia. Né? Então, quando a gente fala de um trabalho em grupo, isso é muito mais motivador, que é esse o trabalho que a gente está desenvolvendo. Né? Perfeito. Então, a Cíntia, né, e o Alan fizeram parte desse grupo de desafios. Então, onde a gente está com um número aí de 204 pessoas, 205 pessoas nesse grupo do desafio. Então, assim, um motivando o outro, né? Trabalhando todas essas questões emocionais, né? Então, assim, você percebe que você não está só, não é? Que a sua dificuldade às vezes é a minha, ou às vezes a sua é maior do que a minha. E essa troca de experiência? E essa troca de experiência, isso é muito motivador. É um grupo se reúne? Isso, então, esse novo trabalho do Emagrecimento, né, esse novo projeto que eu estou desenvolvendo... Emagrecimento. Né? Então, bacana. O corpo alcança aquilo que a mente acredita, né? Essa é a ideia. E aí esse trabalho é o quê? São esses encontros presenciais para que a gente consiga trabalhar tudo isso que a gente conversou aqui hoje. Ansiedade, sabotador, gatilhos que te levam a comer, todos esses comportamentos sociais, né? Então essa ida numa festa, tudo isso a gente vai trabalhar isso em grupo. Então, na verdade, é o que eu costumo falar com essas pessoas que estão me procurando. Eu não estou aqui para palestrar e não é para ensinar ninguém o que comer. É uma troca. Então, o grupo é uma troca de experiência, onde a gente vai aprender um com o outro. Ir até o fim de uma festa? Como é que é isso? Até o final da festa? É aprender a se controlar quando você está numa festa. Numa festa, ou justamente. Seja, tem um limite ali. Tem um limite, você não vai deixar de ir. Mas as pessoas desse grupo acabam trocando essas experiências e acabam se encontrando. Isso
Sim, traz efeitos positivos. isso vai acontecer, isso traz efeito positivo. E a manutenção disso? Porque você chega no objetivo de emagrecer. Sim, a gente vai ter esse período dos encontros, então serão dois meses, serão 8 encontros, né, até a gente conseguir atingir uma meta. A gente não falou sobre isso, mas é importante até a gente falar rapidinho. Quando a gente fala em perder peso, às vezes a gente desiste no meio do caminho porque a gente estabelece metas muito difíceis de ser alcançadas. Vou chegar no 38. E isso em 2 meses, opa! Eu levei né? 10 anos você tá entendendo? nesse trabalho então, e agora... é a questão de você estabelecer uma meta que vai ser viável, que vai ser saudável. O correto seria dizer 3 etapas: identificar que eu tenho um problema, que eu preciso de ajuda. A segunda etapa é buscar. E trabalhar isso. E a terceira etapa é dar continuidade a isso depois. Manutenção disso. A gente está falando de algumas fases motivacionais. Pré-contemplação, quando eu não vejo ainda o interesse, eu não tenho interesse em mudar. Eu estou falando da pré-contemplação, contemplação, onde eu percebo que eu já preciso buscar ajuda. Aí eu parto para a ação, onde eu vou começar a me organizar, eu vou começar realmente a mudar esses hábitos. E o período de manutenção, que é o manter. Que é realmente mudar. O risco, o que está? O que está pertinho da manutenção? Recaída. A recaída. A recaída. Ou seja, ser seduzido novamente. Uau! Aí a recaída é aquele famoso eu mereço ter o meu dia de lixo. O tão famoso que agora fala jacar, né? Tenho que jacar. Preciso comer, eu me permito comer. Não, depois eu consigo depois de novo. Eu consigo de novo. Beleza, isso pode acontecer. Faz parte. Mas tem um efeito de sanfona, né? É o recair e o recomeçar. É o voltar novamente. Então, a gente fala de lapso, né? Opa, um deslize, eu escorreguei. Comi porque eu precisava, porque eu estava com muita vontade. Mas não acaba não sendo uma questão que nós já colocamos aqui, de determinar de forma que é quase que inalcançável e manter muito mais difícil. Sim. Eu tenho que buscar um equilíbrio, eu consigo viver desta forma sem me sacrificar, sem essa questão de sofrimento. Mas é por isso que as pessoas acabam estabelecendo metas muito impossíveis. E aí o risco de desistir é muito alto, o fator acaba acontecendo. Porque você estabelece, então, por exemplo, eu vou perder 30 quilos em 2 meses. E depois? E depois? Eu vou conseguir ter essa rotina? E aí você não consegue, você desiste, ou depois você não consegue manter, porque foi um sofrimento tão grande, né? Eu eliminei tanta coisa da minha vida que eu não consegui manter. Já não vejo meus amigos, já não encontro, já não tomo meu chopinho de vez em quando. O pessoal fala de feijoada, eu viro a cara. Churrasco, meu Deus, um bando de hereges. Acaba ficando até porque antissocial. A gente não pode mudar a visão das pessoas do alimento ruim, do que é bom. Não existe alimento ruim, não existe alimento bom. Existe quantidade excessiva. Existe o controle daquilo que eu vou comer. Não é isso, Verônica? Sim. Então, por exemplo, quando a gente fala, a Verônica colocou muito bem, eu preciso comer só legumes, verduras, frutas. Mas e os lanches, né? E o prazer do comer? Saudáveis também. Não é? Então, assim... E o almoçar em família? É você perceber o que é necessário para você e o que não é. O que seu corpo precisa e o que ele não precisa. Nesse grupo, o que vocês observam? As pessoas têm os mesmos hábitos, comer depois do horário, porque até uma certa hora é salutar comer, mas depois disso acaba gerando desconforto, até um problema para dormir. É comum isso nos grupos? Muito, muito. A queixa principal é a ansiedade e esse hábito de se alimentar no período da noite. Qual que é o tempo máximo, limite para você, para quem vai dormir 10 horas, 11 horas da noite, qual seria o ideal para se alimentar? Bom, o ideal é por volta das 8, 9 horas, umas 2 horas pelo menos antes de você ir dormir. Ou se alimentar, fazer uma refeição mais leve e que você se sinta bem. Tem que ocorrer um planejamento. Leve, nada tão pesado. Sim, o que tem que ocorrer é um planejamento. Planejar aquela semana, o que você vai comer. Se de repente você pegar umas 3 horas, um domingo, por exemplo, e fazer a alimentação, fazer a sua comida, preparar, colocar em marmitas, congela e aí leva para o trabalho, para você não precisar nem fazer uma refeição num restaurante por quilo. Então são coisas que você vai mudando no seu estilo de vida
para que você consiga alcançar o seu objetivo. E aí no grupo de emagrecimento é uma roda de conversa. Como ela falou, não é uma palestra que você vai ficar lá na frente falando. Troca de experiência. Uma troca É uma troca de experiência, identificar os sabotadores, verificar o que você pode fazer de repente para mudar os hábitos, começar. É um trabalho de formiguinha, não vai ser do dia para a noite. Mas essa questão do alimentar à noite, carboidratos, o que se deve evitar, ou então consumir bem menos antes de dormir, ou então no período aí de período noturno? Bom, quanto aos carboidratos, hoje em dia ocorre muito terrorismo nutricional. Vilão. Exatamente. Colocam o carboidrato como vilão, mas o carboidrato te dá energia. Então, se você eliminar totalmente o carboidrato, não vai te fazer bem. Você vai sentir falta de algo a mais na sua alimentação. Então, se você de repente consumir um carboidrato, porque o carboidrato, se você come um pão francês, por exemplo, logo depois você vai sentir fome. Então, essa é a questão, é você melhorar a qualidade nutricional dos alimentos. Se você consumir macarrão, por exemplo, no jantar, é melhor do que no almoço. Porque se você consumir um macarrão no almoço, você vai sentir fome rapidamente. E aí você vai procurar algo para comer. Agora, se de repente você consumir um macarrão perto do horário no horário do jantar, você vai dormir poucas horas depois, então você não vai, meu Deus, eu preciso comer agora alguma coisa, vai procurar rapidamente alguma coisa para comer. Lembrando sempre que é uma questão individual. Exatamente. Eu não tenho fome à noite e vou me obrigar a comer à noite. Não. Não. Se você sente fome, não essa uma questão fome individualizada. emocional, mas é individual. Então, sempre colocando essa questão. Bom, e chegamos ao final de mais esse programa Ponto de Vista, agradecendo a doutora Aline, também a nutricionista Verônica, por terem participado conosco aqui e levado um pouco mais de esclarecimento sobre essa questão que envolve o corpo humano, essa máquina complexa. Sim. Nós que agradecemos, né, a oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho. E assim, eu queria deixar como mensagem aí de final, quando a gente inicia a gente pensa num foco e quando a gente quer alguma coisa, a gente não pode desistir. Então, é motivação. O que é essa palavra motivação? Eu encontro um motivo e eu parto para ação. Motivação. Motivação, sempre. Então, eu quero, eu posso, eu consigo, né? E é isso aí, é chegar no resultado final. Aí, então, nesta motivação, chegamos ao final desse Ponto de Vista, agradecendo sempre a sua audiência. Continue na programação da nossa TV Câmara. Lembrando que o nosso conteúdo também está à disposição na internet, no Facebook e também no YouTube, no nosso canal TV Câmara Cubatão. E até o próximo programa.